Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em capítulo 1, em João, capítulo 1 e versículo 23 em diante, que fala que lá já havia os 3 discípulos, João Batista, Elias e Isaías, à espera do Messias, de Jesus Cristo. E eles eram muito confundidos pelo Messias, achando que os fariseus e todos que lá estavam achavam que Elias era o Messias, que Isaías era o Messias, que João Batista também, por ter a unção de batizar nas águas, eles acharam que seria o Messias, mas eles já estavam lá em Betânia, aguardando a chegada do Messias. E os fariseus enviou os seus curiosos para perguntar, e quando eles estavam perguntando a eles, os seus discípulos, eles disseram que eles era a voz que clamava no deserto. E todos deram essa resposta, aonde eles não se conformaram e lá ficaram especulando, perguntando mais sobre eles. E aqui no verso 20, no verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Era ele que eu estava falando quando disse: logo vai chegar um homem muito mais importante do que eu. Amém. O qual já existia muito antes de mim. Eu não conhecia, porém estou aqui batizando com a água a fim de revelá-lo à nação de Israel. Amém, Jesus. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo dos céus na forma de uma pomba e permanecer sobre Jesus. Eu não sabia quem era ele, mas aquele que me enviou para batizar disse-me que quando você vê o Espírito descer e pousar sobre alguém, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi acontecer isso com esse homem e, portanto, sou testemunha que ele é o Filho de Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém? Então, meus irmãos, os fariseus estavam ali buscando quem era o Messias, e o Messias chegou para ali em Betânia para batizar no Espírito Santo, e ele veio como símbolo, ele veio com o símbolo da pomba, que a pomba quer dizer paz, amor, simboliza o Espírito Santo, a paz, a pureza, a reconciliação, o amor, como já disse, é uma unção, missão divina, um novo recomeço, alegria, felicidade e tantos e diversos. Se eu for fazer uma lista do que simboliza a pomba, a gente passa o dia todo falando. Então, Cristo é isso, é a paz, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi ele que pagou um preço alto na cruz pelos nossos pecados, por mim e por vocês, meus irmãos. Então, ele veio com o dom de batizar no Espírito Santo, e João Batista veio com a missão de preparar o caminho para a chegada do Messias.
Por isso que ele foi muito confundido com Jesus, porque ele batizava nas águas. E hoje é um símbolo de a gente batizar, ser batizado, não só hoje, mas como sempre, desde a época de João Batista até hoje, quando a gente confessa que o Senhor é o nosso Salvador, é uma forma da gente, a gente confessa e é uma forma da gente se batizar nas águas. Meus irmãos, este é o momento. Se vocês sentirem no coração que é o momento de dizer: eis-me aqui, Senhor, aqui estou, te aceito como meu único e salvador da minha vida, e confessar, vocês confessando, vocês podem ir, bota aí nos comentários que eu estou orando, já oro pelos meus irmãos, mas eu oro em cima desta confissão, e vocês irão para uma instituição, para uma igreja mais próxima da casa de vocês, e que vocês se identifiquem também, tem isso. Então, este é o momento, quem estiver sendo tocada no coração de aceitar o Senhor como o único Salvador da sua vida, este é o momento, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem à vontade para isso, porque o Senhor diz: eis-me aqui que bato na porta, e aqueles que abrir, eis-me aqui para fazer a diferença. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vou orar em cima desta palavra que o Senhor direcionou hoje para a gente, para que os meus irmãos sejam tocados e que hoje muitos sejam alcançados com a graça do nosso bom Deus. Pai Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, pela sua palavra, pela sua direção, Jesus. Oh, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que seus filhos, amados e queridos, Pai, forem tocados agora no momento, Pai, dizeis-me aqui, Senhor, aceitar o Senhor como o único Salvador da sua vida, Pai. Este é o momento, Senhor, onde o Senhor diz: eis-me aqui, aquele que bate a porta, eu estou aqui para abraçar e para aceitar de todo o meu coração, e para que a salvação os alcance todos eles, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, fiquem à vontade, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente, que todos vocês sejam tocados, aqueles que ainda não confessou em Cristo Jesus. Se esse for o momento, que vocês fiquem à vontade. Esse é o momento onde o Pai diz: eis-me aqui. Amém? Bote aí nos comentários que a gente está orando por vocês. Eu estou orando por vocês. E este é o momento que o Senhor está abraçando. Não só esse momento, mas todo momento o Senhor está nos abraçando. E aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, confesso como o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador. Este é o momento que o Senhor abraça e Ele dá toda a direção, todo o direcionamento. Amém? Fiquem todos com Deus, fiquem em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?